So box, box, box. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Box, Box, Box. Eu sou Aninha Ramos e estou aqui com Denis Augusto. Olha, essa Hungria eu não tava com saudade não, cara. Olha, eu vou te falar que também não. Fui chata. Só foi ficar melhor com o VSC por 2 segundos. É. Essa foi a última corrida antes das férias da Fórmula 1. E antes dos pilotos irem curtir lá o sol da Riviera Francesa, do litoral italiano, enfim. Foi o Lando Norris quem venceu na Hungria. E vambora pra pauta. Pódio da corrida, Norris, Verstappen e Antonelli. Como Verstappen e Antonelli chegaram aí, realmente? É o grande mistério da humanidade, né? Sim. Um detalhe interessante desse ano da Hungria, né, que outra coisa também que não deixa saudade é que o asfalto da Hungria ali tinha momentos que lembrava o asfalto do novíssimo GP de Goiânia, né, de MotoGP, né, que estava descascando e tal assim. Eu acho engraçado que lá pra fora, né, ninguém fala nada, né, mas quando recapeia Interlagos, o Alonso já primeiro fala, não, dá uma porcaria isso aqui, né. Agora os caras com um buracão soltando lá, não, todo mundo miudinho, né. É, não, foi que nem Mônaco, né. É. Enfim, o final de semana começou diferente já na classificação, porque a pole position foi do Norris, não foi de uma Mercedes, é a primeira pole do ano que não foi de uma Mercedes. Vale lembrar que desde o de Spa a gente já falava que esse Lando tava envenenado, né, pelo menos o Lando, porque o Piastri, a gente vai chegar melhor nele, mas que o Lando ele já vinha envenenado, que ele fez uma baita corrida de recuperação na última. E aqui ele sem nenhum tipo de restrição, assim, né, rendeu muito bem e abre, entre aspas, um alerta ali na Mercedes, né? Sim, e a McLaren trouxe atualizações para a Hungria também. E claramente as atualizações funcionaram. Chegou uma hora que o Lando tava atrás do Piastri e aí ele tava falando, não, porque vocês estão me prendendo aqui, não sei o quê. Eu consigo abrir 10 segundos com esse pneu, que era um pneu duro já usado. E aí eles fazem uma parada e dá o rololô que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. E o Norris ganha, né, a primeira posição e ele abre 15. Até porque vale lembrar que a gente tá falando de Lando Norris, né? E o que o Lando Norris mais fez ano passado, que ele conseguiu fazer de novo nessa prova, é perder o P1 na primeira volta, né? Ele consegue sempre, cara, é incrível. O Norris continua com problema pra largar. Ele perdeu a primeira posição pro Piastri e a corrida do Piastri não foi uma corrida ruim, ela foi boa até ele ter o problema lá depois da parada, né? O Lando realmente, ele tava mostrando que ele tinha um pouco mais de ritmo naquele momento, mas tem uma coisa que eu sempre fico meio assim quando qualquer um deles, quando todos eles reclamam no rádio, tipo, a gente tá perdendo tempo, não sei o quê, porque eu posso ser mais rápido, não sei o que lá, porque tem o efeito, quer dizer, ano passado tinha o efeito DRS, que os caras estavam no DRS do coleguinha, e aí parecia que eles tinham um ritmo incrível, maravilhoso, que eles iam sair voando se eles passassem pelo coleguinha. Aí eles passavam por algum motivo e o ritmo continuava o mesmo. Poucas vezes o ritmo realmente fazia uma diferença muito grande. Às vezes melhorava um pouquinho, ponto 1, ponto 2, assim, não era nada absurdo. Então era essa sensação de que você pode ir mais rápido quando você tá num momento em que você tem mais energia. E eu acho que isso acontece também agora quando eles estão dentro do Overtake Mode e eles podem usar ali aquele extra de bateria. Então ele tá achando que ele tá super maravilhoso porque ele tá usando bateria pra caralho, né? E quando ele passasse... Minha percepção, tá? Que não foi o que ocorreu com o Lando. Com o Lando, de fato, ele tinha mais ritmo. Mas a minha percepção era assim, ele ia passar e ia estar, sei lá, 0,2 mais rápido do que o Piastri, que é ok, faz diferença, mas não é o grande absurdo, né? Sim. E a partir do momento que ele saísse do Overtake Mode, aquilo ali ia dar uma equilibrada. Mas eu também não tenho muita certeza de como seria, porque ele estava abrindo do Piastri, só que o Piastri tinha sofrido o atentado que ele sofreu, né? eu tô falando... Gente, eu tô super brincando, tá?
tá? Apesar de eu achar que foi bem bizarro e bem falta de cuidado, eu tô usando essa palavra só de sacanagem, tá? Por favor. O que dizem é que pra fazer uma mínima defesa, ali não tem muita defesa, mas fazer uma mínima defesa, houve relatos de ter problemas de delay de bandeira azul ao longo da prova, entendeu? Mas não foi esse o caso. Não naquele ponto, tá? Eu vi um vídeo, porque assim, a Fórmula 1 tira tudo, né? A galera faz uns vídeos de resumo de alguma coisa que aconteceu, dá menos de um dia, a Fórmula 1 já tirou por copyright, né? Mas tinha um vídeo, eu vi esse vídeo, que fizeram mostrando a onboard do Sainz, de quando o Piastri chegou nele até a hora que eles batem. E foram 8 bandeiras azuis aparecendo na tela. Quase um desespero, né? Azul! 8. Azul! 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 Pois é. E aí, a justificativa do Sainz, porque eu estava batalhando o Alonso, não sei o que. Aí você olha a distância, ele não estava colado no Alonso assim, não. Tinha uma distância suficiente que ele podia abrir, né? E mesmo que ele não tenha visto o Piastri ali naquele momento, foram 8 bandeiras azuis. Ele sabia que o Piastri estava ali, que o Piastri precisava ultrapassar o caralho. Sabe? Porra! Foi uma coisa muito bizarra. E pra quem tá ouvindo, mas não assistiu, né, e vai assistir depois, ou nem vai assistir, mas tá ouvindo, o que aconteceu foi, Carlos Sainz ia tomar uma volta do Piastri. O Piastri tinha parado, e ele ia tomar uma volta do Piastri. E era muito importante pro Piastri passar os retardatários, porque o Norris também tinha parado, e o Norris tinha ficado na pista mais tempo, e tava com um ritmo muito bom. Então o Piastri não podia ficar preso atrás de ninguém. Só que o Sainz ignorou 8 bandeiras azuis, e aí depois da 8ª, ali mais ou menos aonde estava a 8ª, o Piastri embicou o carro, vambora, vou te ultrapassar, e o Sainz virou em cima dele. Assim, não que fizesse muita diferença, mas ele tomou punição? Eu não lembro. Ele tomou 5 segundos de punição, ainda foi mitigada. Me desculpa, mas assim, não tem que ser mitigada. É um retardatário batendo no então líder virtual da corrida. Porque ele não viu no retrovisor, não dava pra ver no retrovisor. Cara, desculpa, mas ele sabia, tinha 50 mil bandeiras azuis, ele sabia que o cara tava ali, ele já tinha, inclusive, não aparece no que painel ter deixado do carro? O cara passar. Não tem no painel do carro também? Acho que tem. Não sei. Eu falei engraçado, caraca, como que vai isso? Pois é, tipo, assim, pra mim, não tinha nem que ter fator mitigante, sabe? Porque tem que considerar que ele ignorou as bandeiras azuis. As bandeiras azuis estavam aparecendo pra ele, não foi erro naquele momento, cara. Tem vídeo mostrando a onboard dele e as azuis piscando ali, sabe? Não tem como você dizer que, sabe, foi só porque ele não viu o Piastri. Ele tava sabendo que o Piastri tava próximo. E ele já tinha que ter feito a manobra pra deixar o Piastri passar antes. Teve aquelas mini retas e tal, o Piastri colado nele, joga um pouquinho pro lado que o Piastri passava, entendeu? Mas não fez. Aí depois vira pro Piastri, não, porque vira na entrevista, você vai pedir desculpa pro Piastri? Não, é corrida. Mano, tu não tava correndo contra ele, tu tava tomando uma volta dele, ô filha da puta. Não é corrida. Tu não é o primeiro? Me passa. Lembra do Verstappen socando o Ocon? Foi aqui em Interlagos. Foi aqui em Interlagos, foi 2018. 2018. Assim, é isso, cara. Você não tá brigando por posição com aquele cara. Não tá. Eu vou procurar aqui, tem um vídeo, cara. Muito bom, porque o Marco vai pra cima do Ocon. Ele vai pra cima do Ocon. Esse Ocon gigante, ele, nem aí, joga o Ocon lá pra baixo. Tá um empurrão, e o Ocon com os braços assim, tipo, eu não fiz nada. Vá pra porra também, outro. Que também vai tomar no cu. Mas assim, cara, foi muito bizarro. E deu problema no carro do Piastri. Tanto é que não demorou muito e ele teve problema de câmbio de vez e o carro parou. E foi quando deu o Virtual Safety Car, que a galera foi parando e deu uma mexida na corrida, com uma galera trocando pneu ali no final. Foi inclusive ali que o Bortoleto perdeu a pequena vantagem que ele tinha de estar ali entre os 10. Que tristeza, hein, cara. Ele ia fazendo uma corrida inacreditável, assim, tipo, 1.000 voltas. Ele fez uma parada e ele tava com pneu. Ele tinha parado fazia pouco tempo, então não fazia, se eu não me engano, foi isso. Então ele não tinha por que entrar, só que aí ele tava com um pneu que não dava, comparado com um pneu macio, médio, mais novos que a galera foi colocando. E aí ele foi perdendo posição. Ele tava de duros, né? E a galera que passou ele foi o Hülkenberg, Lindblad, agora eu não lembro se foi Lindblad ou se foi Lawson. Foi os 3. Pode ser. Eles estavam de macio. Porque eles pararam no VSC, né?
Então, por isso que ele acabou perdendo as posições, mas assim, impecável. Ali foi realmente um pouco de azar, assim, de ter dado o VSC naquele momento. Um pouco? Muito, né? Porque, cara, ele ia fazer um feito muito grande. Ele não ia só... Vale lembrar que ele não largou entre os 10. Ele largou, acho que foi do 14º, uma coisa assim. E ele galgou, conquistou, só no desempenho, cuidando do pneu e tudo mais, tava lá tranquilo e o VSC fudeu ele. Foi uma puta corrida dele, inclusive, cara. Eu acho que ele tá começando a chamar muito atenção lá dentro do paddock. Sim, ou já tá o negócio do Norris falar que é difícil passar ele, meio retardatário, às vezes uns papos assim, entendeu? Então... Eu acho que uma galera tá começando a olhar pra ele com um pouco mais de atenção, assim. Não tem espaço em equipe grande, no momento. Não tem. Mas é bom ser visto, né? Com certeza. E é torcer pra Audi fazer um motor melhor no próximo ano. É o caminho. Quem também tá no sofrimento, que teve a corrida também estragada, mas não foi pelo VSC, foi por si mesmo, foi o Sr. George Russell. Pergunta a você, ouvinte. Pare, vou dar uns 10 segundos. Você sabe dizer como que foi a corrida do Russell, o cara ouvinte? Assim, de bate pronto, assim? Então, amigo. A corrida dele foi protocolar. Quer dizer, não foi nem protocolar. Não, eu vou defender o Russell aqui. Ele errou, tá? Vou defender. Ele errou. Não, olha só. Ele errou. Ele foi parar em 20º e ele terminou a corrida, se eu não me engano, foi em 6º. Mas tudo isso aconteceu primeiramente porque ele errou. Sim, mas, pô, foi uma boa recuperação. Agora, o que me pegou foi o fato de que a Mercedes não conseguiu fazer nem com ele, que demorou mais tempo pra parar, a estratégia de uma parada. Eles estavam também destruindo os pneus. Se não fosse o Virtual Safety Car, o Antonelli e o Russell estavam ferrados. Ferrados. Assim, antes da gente falar do Antonelli, uma coisa que tem que falar do Russell é que, se for, ainda bem que chegou às férias agora, entendeu? Porque eu acredito que se tivesse mais uma, 2 provas em seguida, num calendário regular e tal, assim, entre aspas, o Antonelli nocauteava o campeonato dele, entendeu? Porque eu lembro que até no sábado ele fez o quali lá, tal, assim, e o carro não conseguiu chegar, né? Depois do quali, ele teve que parar no meio do caminho. Você já viu que ele parado no meio do caminho do negócio que, entre aspas, é normal, que não tem consequência pra corrida, ele já tava desolado, entendeu? Então, É porque, cara, eu super entendo ele nesse sentido, cara. Todas as merdas que dão com esse motor dão no carro dele. Eu não tô dizendo que tem... Não tô falando de teoria da conspiração, não. Eu tô falando de azar, tá? Todas as merdas dão no carro dele. Tipo, acho que deu 2 problemas com o Antonelli. Problemas sérios que tiraram corrida dele. Mas, assim, quase toda corrida tem alguma coisa acontecendo no carro do George. Foram algumas corridas com o software bugado, que aí eles aparentemente consertaram pra Hungria. Só que na Hungria não é bem o lugar que eles vão descobrir se tá tudo bem, porque não tinha reta o suficiente pra deixar de dar o dump certo lá de energia, enfim. Mas acertaram o bug. Aí o motor simplesmente racha e vaza a água do carburador, é isso? Porque foi isso, né? Que parou o carro. Cara, assim... O Russell tá andando demais com o Leclerc, sei lá, puxou a má sorte dele, porque não é possível. Não é que o Russell esteja fazendo coisas maravilhosas, incríveis nessa temporada, não está. Mas também não era... Não é essa tristeza toda, não. Tão mal. Tipo, que você olha assim nos pontos e nas coisas assim, cara, tem coisa que acontece que realmente muito azar. E é isso, a corrida dele foi recuperar pra P6, tentou fazer uma parada, não conseguiu, teve que parar no VSC e foi isso. Agora, o Antonelli e o Verstappen, com estratégias diferentes, conseguiram chegar no pódio. E isso é muito interessante de comparar. Só pra gente falar mais um pouquinho de Mercedes, o Antonelli e a Mercedes sofreram mais nesse fim de semana. Eu tava até agora vendo um pouco a Serrazoli falando, parece que a Mercedes segurou atualizações, ela ainda não trouxe as atualizações que ela tem pra trazer, porque o carro tá performando bem, entendeu? Então, assim, ainda vai melhorar esse carro da Mercedes como se precisasse tanto, né? Ainda vai melhorar mais. Então, assim, eu acho que eles levaram até onde deu com esse jeito e conseguindo vencer do jeito que tava, meio que não tinha tanta pressa pra atualizar, mas a tendência é que esse carro não fique, entre aspas, tão atrás da McLaren, entende? E mesmo assim o Antonelli, na corrida dele, ele devagarinho, não é devagarinho, né, mas tipo... No ritmo dele, fazendo só o dele e tal assim, conseguiu pegar um pódiozinho, né? Sim. Ele conseguiu recuperar ali no final com a parada, né? E trocar o pneu num ritmo super legal com o pneu macio, né?
Ele foi mantendo ali a diferença pro Hamilton, não se deixando ser atacado. Não estava necessariamente chegando no Verstappen, que, aliás, fez uma corrida... Não é brincadeira, não. E conseguiu ali se colocar numa posição muito boa. E ele, como ele demorou muito pra parar, porque a ideia deles era que ele fizesse uma parada, ele teve um offset de pneus muito bom para as Ferraris. Então, por isso que ele não teve grandes problemas também com as Ferraris, né? Porque ele parou uma vez só, a ideia era essa, né? Então, quando as Ferraris param de novo, elas ficam atrás dele, aí vem o VSC, ele para e mantém aquela posição que ele tinha conseguido ali na demora, né? Pra parada. Né, para a única parada dele. E o Verstappen fez o contrário, ele parou 2 vezes e ele tava com um pneu macio que era para ir até o final, e quando deu o VSC, a equipe falou, não, fica aí, pneu tá ok? Tá ok, então fica aí. E não parou. E vale lembrar uma coisa que é... Pô, além do Max já fazer tudo isso, né, que ele já faz, ele naturalmente tem uma gestão de corrida muito boa, né? Então por isso que ele consegue ir tão longe muitas vezes assim. Porque, assim, ontem ele soube sofrer contra o Hamilton, ali naquele... Ele não deixou o Hamilton, no começo da corrida, claramente com um carro mais rápido que o dele, mais forte que o dele, ele não deixou espaço pro Hamilton passar ele. Eles disputaram bonito, assim. Aí o Hamilton vai lá, tenta o undercut, consegue o undercut, mas ele logo depois vai lá, faz a parada, volta atrás e faz uma ultrapassagem maravilhosa em cima do Hamilton. Foi uma das melhores do ano. A gente falou algumas provas atrás que o Hamilton até conseguiu já algumas ultrapassagens maravilhosas. Hoje, no caso desse fim de semana, foi o fim de semana que o Hamilton tomou uma baita de uma ultrapassagem. Por quê? Porque ele tá disputando com um cara ali que não é qualquer coisa. Aí tem também o fator que, assim, o Max puto, né, ele com certeza guardou todas as ultrapassagens que o Hamilton fez por cima dele, né, falou, agora você não me escapa, e foi pra dentro. Cara, o Max foi muito inteligente naquela ultrapassagem, mano, porque ele esperou o Hamilton, e ali eu não sei se era uma Aston, eu acho, ele esperou o Hamilton se embolar ali com a Aston, né, passando retardatário e tal, e quando ele viu que o Hamilton tinha passado, e aí o Hamilton fica um pouquinho mais, eu não vou dizer que ele dormiu, mas ele fica um pouco mais relaxado, pô, passei a Aston, Max vai ficar preso atrás da Aston também, ele ainda tem que passar a Aston. Quando ele viu aquilo e viu que tinha espaço, ele só falou, foda-se, é agora, sabe? Ele foi muito, muito inteligente e pegou o Hamilton num momento desprevenido, assim, que ele realmente não esperava que o Max fosse atacar naquele momento, né? Ele foi muito inteligente, muito sagaz. Excelente, de verdade, cara. Eu vou puxar o Ferrari Cast porque eu quero falar da corrida do Hamilton. Uma bosta. Competência que chama. Puta que pariu. Ser ferrarista é complexo. Tá difícil ser ferrarista. Foi nada diferente do que a gente já tá acostumado. E aí fudeu 2 campeonatos. Só 2 palavras aí, viu, Bruno? Parabéns. Parabéns, Bruno. Ferrari Cast. Esse momento da corrida, eu acho que foi o divisor da corrida do Hamilton, na verdade. Porque ele tava com uma corrida muito boa, ele ultrapassou ali uma galera na largada, né, ultrapassou o Leclerc, que tava batalhando com o Verstappen, né, teve um primeiro stint muito bom ali, ficou preso atrás do Verstappen, tentou o undercut, não conseguiu o primeiro undercut, seguiu, remou, conseguiu o segundo undercut, e aí quando ele tava, ok, consegui, ele tomou essa ultrapassagem. E aí eu acho que ele ficou levemente desesperado, porque as voltas dele ficaram um pouco mais erráticas e ele começou a gastar bem os pneus, né? É porque eu acho que ele não tinha entendido ali que a troca foi melhor pra Red Bull do que pra Ferrari. Cara, foi 2 coisas. Uma, ele teve o azar de sair. O azar não, porque isso também é calculado, né? Então não foi azar, foi um pouco de, talvez, desespero da Ferrari, não sei. Eu acho que foi o momento que a Ferrari olhou e falou, ok, aqui a gente pode tentar um undercut. Só que ele tinha retardatário quando ele saiu. Então ele ficou levemente ali preso. Não ficou muito preso, não foi tipo o Piastri com Sainz. Mas ele ficou levemente preso ali nos retardatários na volta dele de saída dos boxes. E a parada da Red Bull foi melhor, o que não tem sido comum. A Ferrari tem feito paradas melhores. Então, o Max saiu muito perto. Ele passou, mas o Max saiu muito perto. E foi muito inteligente ali, naquela ultrapassagem. Ele foi muito sagaz. E o Hamilton realmente não esperava. Ele tava muito seguro ali, eu acho. A sensação que eu tenho é que ele tava muito seguro de que agora pronto, coloquei um carro de distância aqui, ele vai ter que brigar agora com essa Aston, que eu não lembro quem era, e eu vou conseguir dar uma respirada aqui pra botar meus pneus na janela. Não foi isso que aconteceu. E aí ele teve que voltar a remar atrás do Max, né? E gastou demais os pneus, e aí teve a sorte, né, de ter o Virtual Safety Car.
Só que a sorte do Virtual Safety Car virou azar quando ele, no desespero de tentar sair na frente do Kimi, apertou o botão do Pit Limiter para desligar o Pit Limiter. Pit Limiter é um controlezinho que eles têm para limitar a velocidade do carro a 80 km por hora, que é a velocidade máxima Eles só podem tirar esse Pit Limiter depois que eles passam de uma faixinha branca ali no final do pit, para não correr o risco, porque pode ser que até que eles não cheguem acima se eles tirarem antes, mas aí eles não correm o risco de ficar acima da velocidade permitida no pit, né? E ele apertou o Pit Limiter antes, ali naquela ânsia de, meu Deus do céu, o Kimi vai ser perto com o Kimi, não sei o que lá. Ele aperta o Pit Limiter deram antes. Deram uma apavorada nele e ele apavorou e errou de novo. Não, assim, eu acho que não deram uma apavorada nele. Falaram o que normalmente se fala, ó, vai ser próximo com o Kimi, fica ligado. Isso é uma comunicação absolutamente normal. Sim. De todas as equipes. Só que ele tava muito pilhado, né? Porque ele deve ter ficado muito puto com a ultrapassagem do Max. E aí ele tava ali tendo que correr atrás e ele viu que o Max não entrou e a Ferrari chamou, porque o pneu dele também não tava legal, ele não tava alcançando o Max. E aí ele aperta o Pit Limiter e acaba passando 0,1 mais rápido do que o permitido. Vou trazer uma questão aqui. É uma questão que passa por baixo do radar, assim, que a gente não repara, pois não tem sido um cenário frequente para o Hamilton ultimamente. Mas ele se tornou o maior piloto de todos, ali até 2020. E tipo, basicamente, depois do Rosberg, ele não teve, até se tornar hepta, uma disputa franca, né? Tipo, alguém ali à altura dele. E a gente tem um fatídico 2021 que, sim, ele lutou em alto nível, assim, mas ele também errou muito naquele ano. E erros que custaram muito pra ele, pontos bons que poderiam fazer diferença no campeonato. E aí a gente chega nesse outro regulamento que ele praticamente hibernou o regulamento inteiro. Ganhava uma ou outra ali e tal, e tinha o lampejo dele assim. Mas eu digo isso porque essa prova mostra o Hamilton errando, cara, assim, o comportamento que você falou. Pô, toma um passadão do Max, dá uma desesperadinha, entendeu? Pô, o Antonelli tá chegando, dá uma desesperadinha. É detalhe bobo, só que se você somar os detalhes bobos, acabam gerando mais coisa. O Hamilton tá sendo punido algumas provas, né? Então, sim. Sempre tá acontecendo alguma coisinha com o Hamilton, sabe? Eu acho que assim, tem punições que a gente pode questionar. A punição lá de colisão com o Russell, eu acho que é possível de se questionar. Eu acho que foi uma punição justa. Vai ter gente que vai achar que não foi. Mas é algo que é interpretativo. É tipo lance de falta no futebol, às vezes, sabe? Ou 99,9% das vezes. Tirando os lances de cartão vermelho. Sabe? São coisas que são claramente interpretativas, porque eu posso ler a regra e entender uma coisa, você pode ler a regra e entender outra. Isso é absolutamente possível, porque interpretação de texto dá essa margem, né? Então você tem coisas que são super interpretativas. Então você ter discussões sobre a colisão lá com o Russell, justo, beleza. Agora, não tem como você ter discussão em cima de passou 0,1 da velocidade. É escroto, né? É escroto pra caralho, eu concordo. 0,1, puta que pariu, sabe? É escroto, mas sim ou não, é matemática, é número, sabe? E não é uma pessoa ali que tá marcando com cronômetro, sabe? É um sensor que, sim, a gente já teve problema esse ano, foi em Mônaco, né? Mas foi uma situação pontual que eles explicaram, que eles falaram assim, o problema não tava nem no sensor, o problema tava no fato de que eles mudaram um pouco a saída ali do box, e aí isso alterou. Quem passou no limite, nesse box de Mônaco, tomou punição, e só quem de fato não cumpriu a punição pôde ter alguma vantagem, que foi o caso do Gasly. Mas na Hungria, tudo como sempre foi. Então, assim, é o sensor que está funcionando num lugar que não houve qualquer tipo de modificação. Cara, a chance de ser um erro é mínima. A gente não tá falando de coisa interpretativa. Que nem a dele quando ele moveu antes da largada. É sensor. E o sensor da largada é pior, porque ele tá setado para perceber um certo nível de movimento. Então, assim, eles têm uma leniência de, sei lá, porque o carro treme quando liga o motor, enfim. Há uma leniência. E ele passou, inclusive, dessa leniência. Né? Então tem coisa que, ok, discutível. As desse final de semana não foram, porque ele claramente bloqueou o Piastri. Foi assim, foi muito óbvio. Foi uma confusão? Foi uma confusão. Não foi porque ele quis, não foi porque ele foi maldoso, nada disso. Foi uma confusão porque tava rolando uma bandeira amarela, ele tava terminando a volta e o Piastri tava vindo atrás dele também. Então foi uma confusão. Ele foi avisado do Piastri e da bandeira amarela ao mesmo tempo e ele achou que o Piastri também tivesse
reduzindo, mas não estava, porque quando mostrou a bandeira amarela pra ele, logo depois a bandeira amarela saiu e o Piastri ia poder seguir a volta dele. Então ele de fato bloqueou o Piastri, por mais que tenha sido uma confusão. E aí não tem o que dizer, porque foi culpa do Sainz, porque o Sainz se confundiu lá quando tava falando. Sinto muito. Às vezes tem comissário que vai até achar que isso é fator mitigante, mas tem muito comissário que não acha. Leclerc já tomou essa punição por causa do engenheiro, de ter atrasado pra falar de alguém que tava vindo. Se eu não me engano, inclusive foi Mônaco 2023, se eu não me engano. Então, mesmo quando é um erro do engenheiro, por exemplo, vai recair no piloto, porque é uma equipe. Às vezes a galera esquece que a punição não é para o piloto, é para a equipe. Então, às vezes o erro vai ser da equipe, às vezes o erro vai ser do piloto, às vezes o erro vai ser dos dois, porque vai ser uma confusão. Mas acontece. E os do Hamilton nesse final de semana foram, cara, não tem o que discutir. Então, a gente pode fazer vários memes, daquele meme do DiCaprio jogando punição do barco, entendeu? Pra cima do Hamilton. Meme, engraçado pra caralho, eu concordo plenamente. Mas não tem uma discussão nessas específicas. Em outras, a gente pode levantar, sim, a discussão, né? Mas nessas, ele errou. E aí, a pergunta que fica é, como ele vai evitar esses erros mais pra frente? Porque se eu não me engano, acho que ele tomou uma em Mônaco também de pit lane. Ele tomou. Infelizmente, o Leclerc acabou pagando junto com ele por causa do safety car. Então, assim, a ver se era só enferrujada, se é ele dando uma dormida, né? Que for para contar e tal, assim. Na verdade, eu acho que a gente... Não é que o Hamilton foi completamente brilhante, quer dizer, ele foi brilhante, mas não no sentido de nunca errou ao longo da carreira dele inteira. Ele, com certeza absoluta, cometeu vários erros que a gente nem lembra, porque ele foi campeão com sei lá quantas provas de antecedência, porque ele e a Mercedes eram um conjunto imbatível. Sim. Sabe? A gente tem o viés aí do que chama mais a nossa atenção, do que mais marca. E o que mais marca do Hamilton, graças ao bom Deus, são os 7 campeonatos. É o fato dele ser o maior vencedor da história da Fórmula 1, vencedor de corrida, tem maior número de poles, tem uma caralhada de recorde que nunca ninguém vai quebrar, sabe? É umas coisas assim. E aí você tem a percepção de que um cara desse, ele não vai ter uns erros bobos desse, mas vai. E ele provavelmente teve ao longo da carreira inteira e a gente ignorou solenemente porque ele é o Hamilton. Porque ele conseguiu, ele fez por onde da gente ignorar. Ele entregou um alto nível muito bizarro. Porque não fez diferença nos campeonatos dele. Acelerou no pit lane e ganhou uma punição de 5 segundos. Tá bom. E foi lá, abriu 5 segundos, foi pra pista e, sabe, abriu 5 segundos do cara, 10 segundos do cara que tava atrás, pronto, 5 segundos e morreu Neves, sabe? Que nem em 2021, que ele comete aquele erro e causa aquela batida com o Max, e aí fica a minha justificativa do porquê que eu acho que a punição contra o Russell foi correta. Pra mim, foi a mesmíssima situação de Silverstone, 2021, mesmíssima. Então, no final das contas, a culpa recai em quem tá por dentro. De Silverstone, ele tomou 10 segundos por susto. Ele tomou 10 segundos de punição por causar o acidente com o Verstappen, né, Silverstone 21, e ele pagou os 10 segundos e voltou subindo tudo, até passar o Leclerc nas últimas 4, 5 voltas, sei lá, não lembro. Tinha um carro muito melhor, é que nem o Antonelli hoje, não nessa corrida, que essa corrida a Mercedes não estava tão absurda, mas em próprio Silverstone, na última corrida. O Antonelli podia tomar uma punição que, se o carro dele não quebra, ele ia chegar no Leclerc e ia passar, porque o carro era muito melhor. E ele tem uma sinergia com esse carro que é impressionante, que foi o que aconteceu com o Lewis durante a carreira dele. A sinergia com um carro que é realmente incrível. Sim. Mas ainda sobre a Ferrari, só pra terminar o Ferrari Cast, a estratégia da Ferrari foi meio estranha, tá? Não vou só defender a Ferrari aqui, não. Porque foi meio estranho, assim. A Ferrari tentou os undercuts ali, mas isso meio que acabou com qualquer offset de pneu que ela pudesse ter e abriu esse risco para no final da corrida eles estarem sem pneu. Porque no final das contas, eles fizeram parecidíssimos entre Leclerc e Hamilton, sabe? Eles não tentaram fazer estratégias diferentes, porque quando o Hamilton entrou super cedo para tentar o undercut no Max, né? Beleza. E a Ferrari deixou o Leclerc na pista mais umas 6 voltas, sei lá. Foi muito pouco para ele fazer uma parada, mas também foi muito em relação ao pneu novo do Hamilton, do Verstappen. Então, quando o Leclerc entra, ele já tá 10 segundos atrás dos dois.
Já acabou, tipo, já não tem chance nenhuma de batalhar por nada. E assim, Leclerc e Hamilton estavam virando praticamente ao mesmo tempo. A corrida inteira, eles estavam com ritmo super parecido. Às vezes um estava um pouquinho mais rápido, às vezes o outro estava um pouquinho mais rápido. Mas estavam com ritmos super parecidos. Chegou, inclusive, uma hora que o Leclerc estava mais rápido e colado no Hamilton. E aí a Ferrari foi e parou o Hamilton, né? E deixou o Leclerc livre. Com ar livre. Mas é aquilo que eu falei. Às vezes a percepção da gente e do piloto é que ele tá super mais rápido quando ele tá no overtake mode, por exemplo. E foi esse o caso. Quando o Hamilton entrou, o Leclerc não ficou super mais rápido do que ele estava antes. Mas foi uma estratégia super estranha e eles deram muita sorte com o VSC, que senão os dois iam chegar capengando demais no final. Mas assim, demais, porque os pneus estavam realmente sofrendo, os pneus duros da Ferrari. A Ferrari, não sei porquê, não consegue se entender com os pneus duros na Hungria, na verdade, há alguns anos. Aninha, considerando que o que a gente viu nessa primeira metade, eu não vou falar só pra você responder rápido, não vai ser um balanço. O balanço a gente vai fazer ao longo das lives aqui nas próximas semanas, inclusive não percam vocês que estão ouvindo. Considerando o resultado dessa prova e o que a Ferrari demonstrava ter pra essa prova, você acha que são pontos perdidos importantes pro campeonato, independente se é piloto ou se é equipe? Sempre são, né? Mas aí eu vou fazer aqui não é bem uma análise, né? Mas é um balanço, assim. Tipo, se esperava que a Ferrari fosse muito mal em Silverstone e Spa, que são pistas muito rápidas. E a Ferrari mandou muito bem. Se esperava que a Ferrari fosse muito bem na Hungria. E o carro não rendeu o esperado. Será que, na verdade, a própria análise das pessoas e da própria Ferrari em relação ao próprio carro não tá um pouquinho, eu não vou dizer errada, mas talvez um pouco desalinhada? É. Porque eu acho que fica um pouco da percepção em todo mundo, tá? De que a Ferrari não iria bem nessas pistas Silverstone Spa por causa do motor. E aí a Ferrari vai super bem. O que quer que seja que eles fazem, dá uma compensadinha ali no motor. O carro faz curvas maravilhosamente bem, tem tração e tudo mais. E ótimo, maravilhoso. Mesma coisa foi Barcelona também. E aí chega na Hungria, que é uma pista travada que não vai ter grandes retas e tudo mais. E aí, teoricamente, ali o motor não vai fazer tanta diferença. Ainda assim, o carro não rende o que eles esperavam que renderia. Então, eu acho que talvez eles estejam um pouquinho enviesados, um pouco, sabe? Tá um pouco desalinhada essa percepção da Ferrari em relação ao próprio carro. E dos analistas também, sabe? Eu acho que tem curvas que a Ferrari vai muito bem. Curvas de raio longo, por exemplo. Ou curvas de raio muito curto. Quando você bota a Ferrari numa curva que é grande e de raio médio, acho que a Ferrari não consegue ficar tanto tempo com o carro preso, vamos dizer assim, né? E é aí que espalha e acaba consumindo mais pneu e tudo mais. Isso porque ainda teve a questão do calor. Teve um momento lá no início da corrida que o Leclerc já estava fazendo lift and coast. É o Ninho também, pelo amor né? de Deus. Pegando forte na Europa, vai pegar aqui. Aí tem questão também de que trocaram os freios. E aí o aquecimento dos freios é diferente. Como é que eles estão tratando o aquecimento dos pneus com esses novos freios? Porque aí você faz o carro pensando nos freios da Brembo. E aí chega no início do ano, o Lewis já troca para CI, aí fazem uma atualização de software que caga os freios da Brembo, só funciona com os freios da CI, aí o Leclerc muda depois para os freios da CI, e aí agora você tem um carro que foi pensado para os freios da Brembo, usando os discos da CI. Como tá esse aquecimento dos freios? Ou, no caso, não só o aquecimento, mas o aquecimento e resfriamento. E o aquecimento dos pneus a partir do aquecimento dos freios. Que isso é uma coisa que a Ferrari faz bastante. Aquecer o pneu com o calor dos freios. Então, tem algumas coisas que a Ferrari tem que olhar que vai além do, ai meu Deus, perdemos pontos. Eu não sei se a Ferrari conseguiria dar muito mais do que deu na prova. Mas que um podzinho pegava, não pegava? Cara, não sei. Olhando os ritmos, eu fiquei vendo os ritmos, né? O ritmo dos dois estava muito parecido, como eu falei. Não tinha nem como chegar perto das McLaren. Não tinha. Em condições normais de temperatura e pressão, seria Oscar, Lando, talvez Lando Oscar, com uma disputa na pista. Não ia ter disputa. A McLaren? Não ia ter disputa. Verstappen, Antonelli, Hamilton, Leclerc.
realmente não tinha mais potencial desse carro nessa pista, nesse final de semana. E aí eles têm que entender o motivo. E é por isso que eu acho, assim, que tem um pouquinho de desalinhamento, sabe? Sim. Então, os fãs da Ferrari, os torcedores da Ferrari, tifosi, todo mundo empolgadão pra esse final de semana. Os fãs do Hamilton todos, vem aí, papapá. E no final, aí chegou na sexta-feira, a Ferrari foi bem, tava um pouco mais frio, não tava tão quente, foi esquentando o final de semana. A McLaren entendeu o setup do carro e mandou no final de semana. Ia ser dobradinha da McLaren, se não fosse o Sainz. Eu acho que até agora é um dos lances mais inacreditáveis da temporada. E eu realmente não acredito que deram só 5 segundos pra ele, porque foi uma coisa assim realmente muito bizarra. Saindo de Ferrari e falando não vou dizer que é surpresa, né, mas assim, não é que a Aston, menino, conseguiu andar esse final de semana? Assim, andar muito forte, né? Ela conseguiu não passar vergonha. Andou. Ficou ali no midfield, vai. Com um deles, né? A gente ignora, né? Pelo amor de Deus. O outro não queria nem estar ali. Tem uma coisa muito importante da Aston, além do carro novo, que é o bebê novo, né? Que o Alonso levou. Ai, bonitinho, o Alonso levou o bebê. O Alonso levou o seu baby. Fofo. Mas muito bom que a Aston andou alguma coisa. Agora vamos ver depois das férias se eles chegam com motor, né? Se a Honda chega com motor e consegue botar o carro um pouquinhozinho mais pra frente. Eu não acho que vai chegar ali a Pixcrébito, não. Assim, já está melhor do que a Williams. Que vergonha da Williams. Que vergonha da Williams. Williams e Cadillac lá no fundo do pelotão sofrendo, Sainz fazendo merda, puto, porque ele tava tomando volta. Deu uma cutucada na Williams, falou que ele nunca tinha tomado 2 voltas na vida. O outro tá cavando, né? Ele tá cavando, ele quer ir pra Audi, pô. Mas ele já começou, né? Nossa, cara, muito... Mas se só falar um pouquinho uma coisa que eu esqueci de falar da Aston, é que, 16 atualizações, foi até engraçado antes da prova, o nosso querido Rafa Lopes lá, listando as 16 alterações do carro. Maravilhoso. Pontuando, assim, colocando um númerozinho, assim. Metade foi tudo na traseira. Eles quase não mexeram na frente do carro e não mexeram no chassi, se eu não me engano. O bico mexeu pra caramba, né? Mas eu digo assim, suspensão. Tá. Mas se outro carro mesmo, né? Outro carro. Agora, quero ver se eles estão fazendo esse carro pensando em como o novo motor vai se encaixar nele também, né? Porque eles já fizeram a merda de fazerem um motor que não encaixava no carro. Ou vice-versa, né? No início do ano. Aí teve que fazer um monte de adaptação. Quase que não chega pra pré-temporada. Bizarro. E a Williams, que tá em situação de Cadillac de barril, conseguiu batalhar com eles, né? Só que com uma só no caso, né? Porque o Bottas... Na verdade, as duas deram DNF, né? Primeiro foi o Bottas e depois foi o Pérez, não foi isso? O Pérez também não terminou a corrida. Eu nem vi. É porque o Bottas foi muito marcante porque ele foi chorando, se arrastando até a entrada dos boxes. Eu até falei que ele deu uma batidinha ali na agulha do box, mas você defendeu ele, então... Eu defendi. Ele bateu, mas é porque ele não tava mais... Ele não tinha freio pra pisar, né? Então ele só tava deixando o carro ir. E aí o carro foi até ali. Ele não teve muita opção, entendeu? Aquele foi o lugar que o carro resolveu parar. Cadillac tá difícil. E aí eu fico assim, coração apertado, por quê? Porque Cadillac está sondando Rafael Câmara. O cara do Bottas, né? E assim, eu não quero, eu prefiro que ele fique mais um ano na Fórmula 2. Assim, lugar do Bottas por mérito do Pérez? Não. Mas porque, com certeza, a grana do Bottas não ia conseguir pagar mais a temporada dele, se tiver alguém disposto a pegar outro carro, né? Como a Cadillac tem motor Ferrari, é meio que um assento que a Ferrari pode dar uma forçada de barra pra colocar ele também. Mas vai depender também muito do teste dele com o Fornaroli, que vai ter agora nessa silly season aí, né? E assim, ele tá cotado pra Haas, né? O Fornaroli já testou e agora ele vai testar, porque ele ainda não testou com a Haas. E vamos ver. Na teoria, o Fornaroli é um piloto mais maduro, né? Então, não sei qual pode ser a diferença aí pra ele ser o escolhido. O bom, e é bom mesmo, é que assim, ele tem pouquíssimas chances de ser campeão da Fórmula 2. O Tsolov tá bizarro. Então, ele se ele não conseguir uma vaga, né? Ele não precisa correr, sabe? Não precisa se desesperar e virar reserva de equipe nenhuma só porque sim, sabe? Porque ele pode fazer mais um ano de Fórmula 2. Talvez fosse melhor pra ele chegar um pouquinho mais de moral, né? A não ser que ele faça que nem acho que foi o Bortoleto, que ninguém tava acreditando que ele ia ganhar, não lembro se foi a 3 ou a 2, que ele tinha pouquíssimas chances e de repente ele disparou e ganhou. Então, assim,
É possível. Ele não tá fora da briga. Mas o Tsolov tá muito bem e o Mini tá muito bem. Sim. E aí, cara, a gente vai ter uma coisa muito estranha, que vai ser o GP do Bahrein, que parece Malásia e tem sabor de Atlântida. É. Já que vai chover 21 dias em outubro por lá, então vai estar ali todo mundo debaixo d'água. Vai ser, ó, lindo. Vai ser, sabe uma coisa que vai ser muito engraçada, Aninha? Você viveu, eu vivi, mas tem uma geração inteira que não viveu, começar a ver a corrida e terminar vendo o Padre Marcelo. Tem anjos voando nesse cuzão. Não pare! É verdade. Tô me lembrando um dos últimos GPs do Japão que foram no final do ano, que foi aquela chuvarada e a gente ficou até 6 da manhã pra ver o final da corrida, que foi de um campeonato do Verstappen, que o Verstappen foi campeão nessa corrida. Agora foi, ele nem sabia que ele era campeão porque eles erraram a conta lá e tal. Foi, esse Mas mesmo. o GP da Malásia, ele já começa num horário esquisitíssimo. Não sei que horário que vai ser esse ano, porque eu não sei, acho que nem saiu já o horário da corrida. Não, acho que ainda não. Mas... Não vi, pelo menos. O normal do GP da Malásia é começar de noite e acabar de dia pra gente aqui no Brasil. E geralmente acontece isso, por quê? Porque, ele começa às 5 e acaba às 6:30? Não, porque ele começa umas 4, tem uns 3 safety car, tem chuva, tem bandeira vermelha e aí vai amanhecer. O normal da Malásia é isso. É verdade. E aí eu falei que tem uma geração que, tipo, a geração Drive to Survive nunca viu uma corrida na Malásia. Não. A última corrida na Malásia foi... 2017. Quem ganhou? Começa com o Max e termina com o Verstappen. E só 9 pilotos dos 22 já fizeram corrida de Fórmula 1 lá. E aqui, ó. É o que eu falei, ó. Tá aqui a ficha da corrida, ó. 1º de outubro de 2017, às 4 da manhã foi a largada. Que delícia, hein? E eu lembro delícia. E esse dia eu lembro de ver o sol nascer. Padre Marcelo não era horse ainda. Muito importante. Era Padre Marcelo, erguei as mãos. É o tempo que faz que não tem corrida lá. Bom, temos um episódio? Acredito que sim, né? Então vamos terminar com o nosso melhor, pior e decepção. Vai lá, Aninha, faz o seu primeiro. Meu melhor eu vou dar pro Lando Norris, porque apesar dele ter sido cabaço na largada, como ele normalmente é, ele prometeu botar 10 segundos no segundo colocado e botou 15. É isso. Eu vou colocar o melhor pro Max, porque ele mesmo puto, mesmo desgraçado, mesmo falando que não faz sentido o carro dele chegar tão longe, ele chegou longe. E assim, o que a gente falou ao longo do programa, ele... Cara, sabe sofrer, sabe atacar e aquele negócio, ele anda muito em alto nível, então se tiver uma chance, não é que ele não queira, entendeu? Tipo, o natural dele é chegar longe. Então, assim, essa foi mais uma prova do Max provando que ele é um dos melhores ali do grid, sem dúvida nenhuma atualmente, mesmo com o carro aquém, né? Sim, com certeza. Eu botei o Lando, mas eu tava muito na dúvida entre colocar o Max e o Lando, mas quando você colocou o Max, eu falei assim, vou colocar o Lando que a gente fala dos dois, porque pra mim foram os dois melhores do final de semana, com certeza absoluta. E se não tivesse o VSC, com certeza o meu seria o Bortoleto, porque ele largou lá atrás com uma Audi e ia fazendo uma corridaça de pegar P8, assim, entendeu? Mas aí o destino... Eu acho que vale a menção honrosa, porque ele fez a estratégia de uma parada funcionar. É porque realmente... veio o VSC e aí mudou o jogo, mas ele fez funcionar sim, ele andou muito tempo com os pneus macios, demorou muito pra parar, ele foi um dos últimos a parar, e tava com um ritmo bem decente, então foi uma ótima corrida dele sim. Total. Bom, meu pior vai pra Williams, que assim, em tudo, assim, no geral do final de semana, pelo amor de Deus, que carro ruim. Que carro horrível. A ponto de o James Vowles entrar no rádio depois da classificação para dar parabéns para os dois pilotos e falar que a culpa era deles. Deles, equipe, não deles, pilotos. Que o setup estava errado, enfim. Eles iam tentar resolver pro resto do final de semana. Obviamente não resolveram, a ponto de o Sainz estar tão puto que ele cometeu o erro que ele cometeu, né? Sim. Primeiro você passou um pano legal, né? Esse pior poderia ser muito bem do Sainz, que ele fez por merecer, mas enfim. Poderia, mas é que eu acho que a Williams foi muito mal. Sim, sim. O meu pior foi pra Hungria voltando a ser Hungria, né? Porque a gente tava mal acostumado, né? Tava dando apesar do regulamento, tava tendo umas últimas corridas interessantes lá e tal. Mas esse ano, sem meu DRS, eu não consigo, né? Daí
depende muito de undercut, overcut, VSC, para as coisas acontecer e tal. E aí, ainda mais essa gestão de energia, assim, eu achei que faltou um pouquinho ali, entendeu? Ficou muito... Quem persegue o perseguidor, assim, e não andou muito a corrida. Teve piloto falando, não vou lembrar quem foi, tá? Mas teve piloto falando que, assim, antes do final de semana, ele falou, cara, vai ser muito pior com o Overtake Mode do que era com o DRS. O Overtake Mode não vai funcionar nessa pista. E a pessoa que falou isso, que eu não lembro quem era, tava certa. O ser humaninho tava certo. Realmente foi uma corrida de ficar ali atrás do coleguinha o tempo todo, queimando o pneu, destruindo o pneu, entendeu? E esperando o momento para dar o undercut. Porque nem overcut direito dá pra dar, o Lando conseguiu, mas não necessariamente dá pra dar, porque fica tanto tempo atrás do outro queimando pneu, que quando o outro entra, você já não tem mais pneu pra correr. Sim. E a sua decepção? Minha decepção vai pro George Russell. Apesar da corrida de recuperação, ele teve essa corrida de recuperação porque ele errou. Exatamente. Então, é claro que a gente falou aqui do azar dele e tudo mais. Mas aí, cara, porra, tu já tá azarado pra cacete, teu carro quebrando fim de semana sim, fim de semana também. E aí tu erra a porra da largada. Me ajuda a te ajudar. Na chance que você tem, tu erra a largada. É complexo. Vai parar, dá anti-stall no carro e vai parar lá em 20º. É difícil, cara. É difícil. Assim, eu daria pro Russell também, mas eu vou dar pro Piastri, porque, cara, de novo, assim, ele teve outra chance, tá certo, teve esse quiprocó com o Sainz, mas, mais uma vez, ele, sei lá, cara, não clica, sabe? Parece que... Assim, ficou puto, passivo, porque ele apanhou, ele foi, mas... Ele, cara, é muito leniente. Isso me irrita, sabe? Eu acho que poderia ter uma postura um pouquinho mais insinuante, assim. Porque ele passou, porque o Lando foi o Lando na largada, assim. Mas nem temperatura normal da corrida, assim... Muito provavelmente o Lando ia buscar ele. E já na outra prova, ele já... Com a mesma condição ali, já não fez grande coisa, foi super discreto. E nessa de novo, assim. Então... Vai, mais uma vez, se desenhando um caminho que, tipo, ele vai tomar taca do Lando se esses carros for bom mesmo, sabe? De novo. Vai se criando um clima terrível. Então é lamentável pra um cara que, nossa, era o prodígio, né, a nova cara do campeonato e tal, assim, de novo vai derretendo, mesmo com esse mullet de Anakin Skywalker dele. So, box. Bom, então é isso, galera. Temos um episódio. Antes da gente finalizar, como sempre, precisamos agradecer aos nossos amados, queridos apoiadores, porque sem eles não estaríamos aqui. Então, aos nossos apoiadores Monza, nosso agradecimento de coração. E aos apoiadores Silverstone, Interlagos e Mônaco, nosso agradecimento nominal vai para Anderson da Rosa, Carol Polita, Isabela Marques, Ed Silva, Felipe Soeiro, Fernando Jambeiro, Viviane Rocha, Jéssica de Araújo, Jaime de Oliveira, Rafael Rodrigues, Leonardo Santos, Bruno Lopes, Hugo Costermani e Bruno Soares. Isso aí, meus amores. Muitíssimo obrigada. Pra quem quiser falar com a gente, estamos em @cashboxboxbox no Twitter, no Instagram, no Blue Sky, podcast boxboxbox no YouTube, podcastboxboxbox@gmail.com. É o nosso e-mail e também a nossa chave do Pix para quem quiser dar aquele aquezinho extra para nós. Beleza? E não se esqueçam também de avaliar a gente nos seus tocadores de bolero, como bem diz Tênis, sempre com o máximo possível, por favor, para aumentar o nosso engajamento. Por favor. É isso, né? É isso. Acabou-se a primeira parte da temporada, então os pilotos vão para as férias dele, nós não necessariamente. Então a gente vai fazer resumão da temporada com apoiador, a gente vai tentar fazer algumas coisas especiais aí, vamos ver o que aparece para esse mês de agosto, ok? Sim, sem conteúdo você não vai ficar. Não vai, isso aí. Então é isso, galera, beijos e box. Box.